Oi, pessoal, boa tarde. Estou aqui para compartilhar com vocês um assunto que alguns me mandaram mensagem direta para dizer o seguinte: Marta, achei muito legal a questão do Trello, né, o conceito da gestão de tempo, mas muitos tiveram dificuldade e acharam uma ferramenta difícil. Quero dar uma dica, pessoal, que é o seguinte: se esforcem para aprender o Trello, porque o Trello vai facilitar muito a liderança de vocês. Mas eu quero também compartilhar com você que precisa de uma ferramenta ainda mais simplificada, esse conceito que eu quero mostrar aqui para vocês, tá bom? Quero falar para vocês um conceito fundamental, que é o conceito da matriz do gerenciamento do tempo. O que significa isso? Essa matriz eu aprendi há alguns anos atrás, quando eu fiz os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E ela fala de 4 quadrantes muito importantes. O primeiro deles, pessoal, é o quadrante da necessidade, é aquilo que é importante e é urgente. Você tem que fazer. O segundo é o quadrante da eficácia, que é o quadrante do importante versus o não urgente. O terceiro é o quadrante da decepção. São aquelas coisas urgentes que vão aparecendo no nosso dia a dia, mas que não são importantes. E o quarto é o quadrante do desperdício. É aquilo que não é urgente, não é importante e a gente acaba tomando o nosso tempo com isso, né? Então, olha só, vamos ver alguns exemplos. Para a gente viver a nossa vida acima da linha do tempo, né? Acima da linha, né? Que é essa linha que aparece aqui, que separa, né? As questões não importantes das importantes. Então, olha só, quando acontece alguma coisa no seu dia a dia que é importante e é urgente, geralmente é uma crise, um problema urgente, um projeto, uma reunião, um relatório que foi pedido de última hora e que é super importante para uma tomada de decisão, né? Isso vai estar no quadrante do urgente e do importante. Mas tem coisas que não são urgentes e que a gente acaba deixando para depois, né? Preparação, planejamento, prevenção, construção de relacionamento, recriação, né? Pensar coisas diferentes, clarificação de valores, né? Quais são os valores do nosso negócio, da nossa empresa. Isso não é urgente, mas é super importante no longo prazo, né? Ou seja, é muito importante para a sustentabilidade do teu negócio e também da tua vida, né? E aí as coisas que não são importantes, mas são urgentes, aquelas interrupções desnecessárias, pessoas que te ligam, telefonemas, e-mails, WhatsApps, redes sociais, né? E aquilo que não é urgente e não é importante, coisas triviais, telefonemas, atividades que desperdiçam tempo, atividades de fuga, bem importante nesse momento de pandemia, de quarentena, você observar se você não está se direcionando para atividades de fuga, né? Que são aquelas atividades, por exemplo, excesso de rede social, de internet, de TV, de série, enfim, aquelas atividades em que te roubam da tua produtividade, mas que enchem a tua mente, né, a tua cabeça, te distraem para que você, às vezes, até por um momento de ansiedade, a gente acaba indo para esse quadrante. E aí, pessoal, os 7 hábitos fala da bússola semanal e eu acho ela incrível. Por quê? Porque ela fala qual a coisa mais importante que você precisa fazer nesta semana nos seus principais papéis. E aí, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho o papel de gerente de projetos, o papel de pai, o papel de cônjuge e o papel de amigo. Então, eu descrevo num papel, tá? Na minha agenda ou lá no Trello, é uma excelente ideia, né? Você pode descrever os seus diversos papéis e aí você responde qual é a coisa mais importante que eu posso fazer nesse papel nessa semana. Então, por exemplo, no papel de gerente de projetos, eu preciso terminar a elaboração do orçamento e elaborar a agenda da reunião. Isso eu não posso deixar de passar dessa semana. No papel de pai, eu preciso participar da reunião de pais e mestres dos meus filhos, porque
a gente está com um problema, inclusive, com a demanda, né, de trabalhos que as crianças têm que fazer em casa. No papel de cônjuge, a gente está precisando dar uma saidinha à noite. Bom, mas essa não é uma boa ideia, porque na minha cidade a gente não pode sair, Marta. Então, o que a gente pode fazer? De repente, eu estou precisando ouvir mais o meu cônjuge, estou precisando fazer um jantarzinho, dar uma atenção, porque o momento está exigindo isso, né? E no papel de amigo, né? O que eu posso fazer nesse momento com um amigo que está precisando de uma força, que está precisando de uma ajudinha minha, né? Então, nessa semana, o que de mais importante eu preciso fazer em cada um desses papéis? E aí, lembrando, gente, que na programação tradicional nossa, o que a gente faz? A gente enche a nossa semana de pedrinhas pequenas. E aí, as pedras grandes, as mais importantes, elas ficam de fora. Então, a gente vai fazer diferente a partir de agora, que a gente entende a matriz. A gente vai colocar as pedras grandes primeiro e depois a gente encaixa as pedras pequenas. E aí a gente vai observar que esses desperdícios aqui, por exemplo, os excessos nas redes sociais, os excessos nas séries, os excessos quais sejam o que surgir, né, gente? A gente vai deixar de fora, por quê? Porque a gente priorizou o que é mais importante para aquela semana, tá? E aí eu pus aqui para vocês um plano de trabalho semanal. A minha sugestão para você é que você faça no domingo ou na segunda antes de iniciar a sua rotina. Por quê? Porque a ideia desse plano é te dar uma noção exata da sua semana. Então, o tempo de planejamento, 10 minutos. Características, a primeira coisa, obviedade, né? Decida ações óbvias, simples, imediatas. Sabe aquelas coisas que você acha assim, não, isso aqui eu não vou nem pôr na minha agenda. Coloca, elas são super importantes. Concentração, foque na semana de olho no todo. Então, o que é que vai acontecer nessa semana toda, de segunda a domingo? E, inclusive, questões pessoais. E objetividade, as ações devem ser coerentes com as entregas que você lidera, né? E aí, eu vou colocar aqui para vocês, gente, um plano de trabalho, né, semanal, que é as questões que você não pode esquecer. Então, eu vou colocar para vocês um checklist, né? Que reuniões eu tenho marcado, se meus dias estão cheios, como é que eu posso fazer as atividades de rotina? Que clientes eu vou atender, o que eu preciso preparar, o que eu preciso envolver, enfim. Eu vou colocar para vocês aqui no grupo todas essas informações aqui, e inclusive esse slide aqui, que é o slide do plano da semana, onde você coloca aqui o primeiro dia da semana, que é segunda até domingo daquela semana. Então, ó, de segunda até domingo, ó, tá bom? E aí, coloque aqui à esquerda quais são as prioridades daquela semana, as prioridades das prioridades, né? O que não pode passar. Então, aqui você vai colocar aquilo que realmente é muito, muito importante de acontecer. Aqui você vai colocar as tarefas, separe, diferencie compromisso de tarefa. Compromisso é tudo que tem hora marcada. Tarefa é aquilo que você precisa fazer, mas que não tem necessariamente uma hora marcada. Por exemplo, eu preciso passar na farmácia para pegar um remédio para o meu esposo. Isso é uma tarefa, eu não tenho necessariamente a hora marcada. Mas, por exemplo, eu preciso pegar esse remédio até terça-feira, porque na quarta ele precisa desse remédio, né? Então, eu preciso me organizar ao longo da minha semana com todas as atividades. E aqui tem uma coisa bem legal que é assim, o foco no eu. O que eu preciso fazer para mim? Principalmente agora no momento da quarentena, né, gente? O que a gente está precisando, por exemplo, para relaxar mais? Eu preciso fazer uma meditação, eu quero ver um vídeo falando sobre exercício físico, enfim. O que está focado em mim que eu quero fazer nessa semana? O que está focado na minha equipe que eu não posso deixar passar? O que está focado em recursos? O que é recurso? Por exemplo, eu preciso do investimento do meu gerente na minha área, eu preciso comprar um equipamento, eu preciso comprar um celular melhor, porque agora eu só estou usando o celular porque eu estou home office, enfim. O que de recurso você precisa adquirir? E foca em sinergia. O que é isso?
O que eu preciso fazer junto com outras pessoas, né? Em que eu preciso envolver outras pessoas. Planeje a sua semana todos os domingos, a minha sugestão, ou no máximo na segunda cedinho. Você não vai levar mais do que 10 minutos para fazer isso. Depois você vai me contar o que aconteceu. Tenho certeza que a sua vida, no que se refere à gestão de tempo, vai mudar muito. Mas olha aqui em cima que também a gente já colocou aqui no grupo as informações sobre a diferença de tempo objetivo e tempo subjetivo, tá bom? Espero que vocês possam aproveitar muito. Um abraço!